Boa noite, salve Maria, amados irmãos. Sou a missionária Valéria, fundadora da missão Chamas Abrasadoras. É uma alegria estar aqui com vocês nessa noite para mais um dia de formação. Hoje vamos estar falando sobre o tema contrição perfeita. Como estamos no tempo da quaresma, o tema desta noite é sobre a quaresma. Então, já falamos no primeiro momento sobre o sermão da quaresma, foi a nossa primeira formação. Agora vamos estar falando especificamente sobre a quaresma. Então sejam todos muito bem-vindos, muito obrigada a você que está chegando, você que vai chegar, você que ainda vai ver esta live num outro momento, que Deus nos abençoe. Vamos iniciar com as nossas orações. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos certamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Consagrando toda essa formação ao Imaculado Coração da bem-aventurada Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos unidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, o tema de hoje é a quaresma. O que é a quaresma? É um tempo instituído pela Igreja, por tradição apostólica, de unidade ao mistério de Jesus no deserto, tempo de jejum e tempo de penitência. The Bluetooth device is ready to pair. Desculpe, mas nós tivemos um probleminha aqui, mas já estamos voltando. É um tempo instituído pela Igreja por tradição apostólica de unidade ao mistério de Jesus Cristo no deserto, tempo de jejum e tempo de penitência. Então a quaresma, ela foi instituída pela Igreja por tradição apostólica. Por isso, a importância de nós estarmos em unidade com a tradição da Igreja, renunciando a toda falsa modernidade que muitas vezes nos tentam nos impor que nós nos afastemos da tradição apostólica. Então, a Igreja, ela tem um zelo pela tradição apostólica. Então, a quaresma é um tempo instituído pela Igreja, por tradição apostólica, e é um tempo de unidade com o mistério de Jesus no deserto. Então, muitas pessoas, nós ouvimos muitas pessoas dizerem, né? Estou passando pelo deserto, vou fazer um momento de deserto, Deus pediu para mim um momento de deserto. A quaresma é o tempo propício para que nós estejamos em unidade com esse mistério de Jesus Cristo no deserto. E o tempo que Jesus estava no deserto não foi só um tempo dele estar sendo tentado por Satanás, mas um tempo também de jejum e penitência, onde Jesus Cristo nos ensina o caminho do jejum e o caminho da penitência.
Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1438. Tempo de prática penitencial. Então, a Igreja nos orienta que o tempo da Quaresma não é um tempo só de ouvirmos sobre a Quaresma, de aprendermos sobre a Quaresma, mas é um tempo de praticar aquilo que a Quaresma nos propõe, que é um tempo de jejum e um tempo de penitência, um tempo de prática penitencial. Então, viver a catolicidade é viver na prática aquilo que a palavra de Deus e que a Igreja nos propõe. São momentos fortes de prática penitencial da Igreja. Os tempos e os dias de penitência no decorrer do ano litúrgico, tempo de Quaresma e cada sexta-feira em memória da morte do Senhor. Então, o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1438, diz que os períodos fortes de prática penitencial na Igreja Católica são os tempos e os dias de penitência no decorrer do ano litúrgico, o tempo da Quaresma, que é o tempo que nós estamos vivendo agora, e cada sexta-feira em memória da morte do Senhor Jesus Cristo. Então, esses são os tempos fortes de prática penitencial. Então, você que tem aí o costume da prática penitencial e você não sabe o tempo que você deve exercer isso, a Igreja te orienta no parágrafo 1438, que são os tempos e os dias de penitência no decorrer do ano litúrgico, o tempo da Quaresma, que é esse tempo que nós vivemos agora, e cada sexta-feira em memória da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Esses tempos de prática penitencial são particularmente apropriados aos exercícios espirituais, às liturgias penitenciais, às peregrinações em sinal de penitência, às provações voluntárias, que são o jejum, a esmola, a partilha fraterna, que são as obras de caridade e as obras missionárias. Então, a Igreja nos orienta que os tempos de prática penitencial, eles são apropriados para fazer o quê, Valéria? O que eu faço? Já que eu tenho, então, ter a prática penitencial no decorrer do ano litúrgico, no tempo da Quaresma, na sexta-feira em memória do Senhor, o que eu faço? O que eu pratico nesse tempo de prática penitencial? Então, vamos lá. Os exercícios espirituais, as liturgias penitenciais, as peregrinações em sinal de penitência, as privações voluntárias, ou seja, você, por livre decisão, por amar a Deus sobre todas as coisas, você voluntariamente, você resolve fazer o jejum, a esmola e a partilha fraterna, que são as obras de caridade e as obras missionárias. Então, isso é a Quaresma. É um tempo instituído pela Igreja por tradição apostólica, onde nós estamos em unidade com o mistério de Jesus no deserto, que é um tempo de jejum e penitência. E nós somos chamados às práticas penitenciais. Amém? Qual é a finalidade das Quaresmas? Nos fazer conhecer a obrigação que temos de fazer penitência em todo o tempo de nossa vida. Segundo os Santos Padres, a Quaresma é apenas a figura. Imitar de algum modo o rigoroso jejum de 40 dias que Jesus Cristo fez no deserto e nos preparar por meio da penitência, para celebrar a festa da Páscoa, ou seja, a ressurreição do Senhor. Então, para que eu faço? Nós vimos primeiramente o que eu faço no tempo de prática penitencial. Agora nós estamos vendo o porquê eu faço, qual é a finalidade da Quaresma. Primeiro, fazer conhecer a obrigação
que temos de fazer penitência em todo o tempo de nossa vida. Segundo os santos padres, a quaresma é apenas uma figura. Então não é só na quaresma que eu tenho que ter prática penitencial. Eu tenho que fazer a penitência, ou seja, os exercícios espirituais, as privações voluntárias, o jejum, a esmola, a partilha fraterna, as obras de caridade, as obras missionárias, as liturgias penitenciais, os exercícios espirituais, as peregrinações em sinal de penitência, tudo isso eu preciso fazer a vida inteira. Então a quaresma é apenas um sinal, é uma figura, é uma sinalização. Olha, vocês têm obrigação de viver as práticas penitenciais. Então, a quaresma para nós não é um amuleto. A quaresma para nós não é um ídolo. A quaresma para nós é um tempo onde nós nos unimos ao mistério de Jesus no deserto e nós nos recordamos que nós sempre temos The Bluetooth device is ready to pair. Nós nos recordamos que nós sempre temos a obrigação das práticas penitenciais. Então, o arrependimento, a confissão, os exercícios espirituais, as privações voluntárias, o jejum, a esmola, a partilha fraterna nas obras de caridade, nas obras missionárias, tudo isso, o jejum, a esmola, as liturgias penitenciais, tudo isso para nós é algo que nós vivemos durante toda a nossa vida. Na quaresma é um tempo forte, mas nós vivemos esse tempo durante toda a nossa vida. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 540, vai dizer: a tentação de Jesus manifesta que o Filho de Deus A tentação de Jesus manifesta a maneira que o Filho de Deus tem de ser Messias, que é oposto a que lhe propõe Satanás, que é oposto a que os homens desejam atribuir. Então, olha que interessante. A tentação de Jesus no deserto é um período onde Jesus se manifesta. Se manifesta como? A maneira que o Filho de Deus tem de ser Messias. A maneira que o Filho de Deus tinha de ser Salvador. Então, como que Jesus era Messias? A forma que Jesus era Messias, tinha de ser Messias, era a forma oposta de Satanás e a forma oposta que os homens lhe atribuíam. Então, aqui algo que nós precisamos entender, e é importante nesse tempo de quaresma, que nós, como temos nesse tempo a obrigação de vivermos a prática penitencial, nós precisamos também fazer disso uma penitência, ou seja, o nosso modo de viver precisa ser oposto ao que Satanás nos propõe e também oposto ao que os homens nos atribuem, ao que os homens nos impõem, ao que os homens dizem que nós devemos fazer. Nós somos chamados a viver segundo Deus. Nós somos chamados a viver segundo o coração de Deus. Então, nós nos colocamos sob o senhorio de Jesus, sobre a vontade do Senhor. Então, esse tempo de quaresma também é um tempo para que eu e você tenhamos em mente que nós temos essa obrigação. A obrigação de também viver a messianidade de Jesus na nossa vida, nos opondo ao que Satanás nos propõe e nos opondo ao que os homens nos propõem. Como a palavra de Deus diz, importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Nós sabemos que a palavra de Deus diz, quando ela diz em relação a isso, é quando os homens nos propõem aquilo que é contrário à vontade de Deus. Então, mais vale obedecer a Deus do que aos homens, porque nós também temos que trilhar pelo caminho da obediência. A obediência à Santa Igreja e às autoridades constituídas, quer na ordem civil ou quer na ordem eclesial, mas de acordo com a vontade de Deus. Então, por isso que esse tempo de prática penitencial
também é um tempo de praticarmos isso, de pedirmos a Deus a graça, de conseguirmos dizer não a Satanás e de dizer não às imposições mundanas, aquilo que os homens nos propõem a fazer, que é contrário à vontade de Deus. A tentação, por isso, Cristo venceu o tentador por nós, sendo Messias. Como que Cristo venceu Satanás? Sendo Messias, se opondo ao que Satanás lhe propusera e se opondo ao que os homens lhe atribuíam para fazer. Foi assim que Jesus venceu Satanás no deserto, pelo poder da palavra de Deus, pela força da vontade de Deus. Não temos um sumo sacerdote incapaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo, a nossa semelhança, sem todavia pecar. Então, é importante que você saiba que nós não temos um sumo sacerdote incapaz de se compadecer de nossas fraquezas. Muito pelo contrário, Cristo nos perdoa de nossas fraquezas. Cristo nos perdoa de nossos pecados, a não ser aquele que a palavra de Deus diz que é o pecado contra o Espírito Santo. Que é quando você voluntariamente, de forma maliciosa, rejeita a misericórdia de Deus, ou seja, o se arrepender de seus pecados e se entregar à vontade de Deus. Então, tirando o pecado contra o Espírito Santo, nós temos um sumo sacerdote que se compraz das nossas fraquezas, sempre está pronto a nos perdoar. Por isso que você possa nessa quaresma pedir a Deus essa graça. Se você até hoje ainda você não consegue se opor a Satanás e nem se opor àquilo que os homens, a corrente mundana te oferece, te pede para fazer, e você ainda é oprimido, escravizado pelas correntes mundanas, pelas ideologias, você ainda é escravizado pelo demônio, que você aproveite esse tempo de prática penitencial para que você possa clamar a graça de Deus sobre a tua vida, para que você consiga se opor a Satanás e se opor a tudo aquilo que os homens te atribuem. O primeiro dia da quaresma, que foi o dia das cinzas, é o dia em que a igreja impõe as cinzas na cabeça dos fiéis. Então, quando o sacerdote impõe as cinzas sobre nós e diz: convertei-vos e crede no Evangelho. Então, esse é o primeiro dia da quaresma, ou seja, a quarta-feira de cinzas, o dia em que a igreja, pelas mãos do sacerdote ou pelos ministros por eles designados, impõe sobre nós as cinzas, amém? A imposição das cinzas pela igreja no princípio da quaresma. Finalidade: lembrar de que somos feitos de pó, lembrar-nos de que após a morte nós havemos de reduzir a pó, lembrar de nos humilharmos e lembrar de fazer penitência dos nossos pecados enquanto temos tempo. Então, olha que interessante. Primeiro dia da quaresma, quarta-feira de cinzas, onde o sacerdote ou seus ministros por ele designados impõe na cabeça dos fiéis as cinzas. E essas cinzas têm uma finalidade. Você não está indo lá simplesmente para sair com a cabeça cheia de cinzas. Não é um adorno. Só um minutinho, por favor. As cinzas não é um adorno, mas ela tem uma finalidade. A finalidade de nos lembrar, ou seja, de fazer memória. Por isso a importância da quaresma. A quaresma também The Bluetooth device is ready to pair. A quaresma também, ela é um tempo de fazer memória. Por isso estamos unidos ao mistério de Jesus no deserto. É preciso nos lembrar de que nós somos pó
e após a nossa morte nós haveremos de nos reduzir a pó. Nós sabemos que Jesus Cristo venceu a morte. Sabemos que aqueles que morrem com Cristo ressuscitam com Cristo. Sabemos que vamos ressuscitar com Jesus e vamos ter um corpo glorioso para a glória do nome de Jesus. Mas para que tudo isso aconteça, nós precisamos ter em mente as nossas fraquezas. Precisamos nos humilhar diante de Deus. E isso é algo importante na quaresma, porque muitas vezes nós estamos fazendo parte da quaresma simplesmente por preceito, simplesmente porque nos achamos obrigados, ou porque todo mundo faz, eu vou fazer, ou eu tenho que fazer porque minha família faz, é tradição da minha família, dos meus pais. Então eu tenho que fazer. Eu quero dizer para você que o tempo da quaresma é um momento propício de nós pensarmos, refletirmos, de nós nos humilharmos diante de Deus. E o fato de lembrar que nós somos pó e na morte nos haveremos de reduzir ao pó, significa não simplesmente que você vai virar o seu pozinho e você vai... Não, mas o reduzir ao pó é demonstrar a sua insignificância. Saber que você não é nada sem Deus. Que nós dependemos de Deus, que Deus nos deu a vida, que nós somos criados por Deus, nós somos criaturas de Deus. Por isso a importância da quaresma, esse tempo de humilhação, esse tempo de nos reduzir ao pó, de nos colocar com a face por terra, esse tempo de realmente nos humilharmos diante de Deus, e nos arrepender dos nossos pecados, fazer o nosso exame de consciência, de verificarmos onde erramos, onde é que nós podemos melhorar, o que nós vamos fazer para melhorar, o que nós ainda precisamos fazer para se opor a Satanás e se opor àquilo que os homens nos atribuem, para se opor às correntes mundanas que são contrárias à vontade de Deus, às ideologias que são contrárias à vontade de Deus. O que eu ainda preciso fazer, quem eu preciso deixar, que lugar eu preciso deixar, o que eu preciso deixar de ver, de ler, enfim, nos humilharmos diante de Deus e reconhecer que sem a graça de Deus nós não conseguimos nada. Sem o sopro da vida nós não somos nada. Por isso que nessa quaresma você possa se lembrar nós possamos nos lembrar dos nossos pecados, assim como diz a igreja, enquanto há tempo. Enquanto ainda estamos vivos, porque após a morte não haverá mais tempo para arrependimento, não haverá mais tempo para humilhação, não haverá mais tempo para sequer nos lembrarmos que somos pó. Então, que tudo que tivermos que fazer agora, façamos em vida. Que nós possamos nos humilhar diante de Deus, adorar ao Senhor, nos reconhecer pecadores, pois a palavra de Deus diz que aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra, e aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, e Satanás é o pai da mentira. Então que nós reconheçamos as nossas falhas, aquilo que nós precisamos nos reconciliar com a igreja, com Deus, e com conosco mesmo e com os irmãos. Disposição para receber as cinzas. Quando nós recebemos a cinza no primeiro dia da quaresma, para recebermos as cinzas, a igreja diz que nós precisamos de 3 coisas: coração contrito, coração humilhado, uma santa resolução de passar a quaresma em obras de penitência. Então, esses são os 3 passos para que nós possamos receber as cinzas de maneira digna: coração contrito, humilhado e uma santa resolução de passar a quaresma em obras de penitência. E eu vou repetir aqui as obras de penitência que a igreja nos orienta, que são as privações voluntárias: jejum, esmola, partilha fraterna, obras de caridade e obras missionárias. Então, essas são as privações voluntárias que o Catecismo da Igreja nos orienta no parágrafo 1438, bem como as peregrinações em sinal de penitência, as liturgias penitenciais e os exercícios espirituais.
Amém? A quaresma segundo o espírito da igreja. Então vamos lá. Falamos o que é a quaresma, falamos a finalidade da quaresma, falamos sobre o primeiro dia da quaresma, falamos sobre a imposição das cinzas, falamos da disposição para receber as cinzas e agora vamos falar sobre a quaresma segundo o espírito da igreja. Observar exatamente o jejum, a mortificação das coisas ilícitas e perigosas e também a mortificação das coisas lícitas, moderando-nos nas recreações. Então, a primeira coisa que a igreja nos orienta a fazer, como viver a quaresma segundo o espírito da igreja. Então, a primeira coisa, observar o jejum. E também a mortificação das coisas ilícitas e perigosas. O que é ilícito que você comete? O que é perigoso? Talvez a pornografia, a masturbação, o adultério. O que é? O que é que você sabe que você faz e é ilícito, é perigoso? A mortificação também das coisas lícitas, ou seja, daquilo que você gosta, mas que você, por amor a Deus sobre todas as coisas, você vai moderá-las para que você una essa falta, essa necessidade que você tem, esse gostar que você tem, que você una isso como sacrifício a Jesus Cristo crucificado. Amém? Segunda coisa, fazer mais do que em qualquer outro tempo, orações, esmolas, outras obras de caridade cristã para com o próximo e também as obras missionárias. Então, segunda forma de viver a quaresma, segundo o espírito da igreja, orações, esmolas, obras de caridade cristã para com o próximo e obras missionárias. Terceira, ouvir a palavra de Deus. The Bluetooth device is ready to pair. Ouvir a palavra de Deus, não por mero costume ou curiosidade, mas com o desejo de pôr em prática as verdades ouvidas. Então, a terceira forma de viver a quaresma, segundo o espírito da igreja, ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus nas santas missas, ouvir a palavra de Deus nas celebrações penitenciais, ouvir a palavra de Deus dentro da sua própria casa, ler as escrituras, fazer a lectio divina e ouvir a palavra de Deus não só por curiosidade. Estou na quaresma, eu tenho que ir na missa, eu tenho que ouvir a palavra de Deus, tenho que ler, eu tenho que... Não por curiosidade, não só por mero preceito, mas porque realmente você quer pôr em prática as verdades que as escrituras nos dizem. Quarta forma de viver a quaresma segundo o espírito da igreja, ter grande cuidado em se preparar para a confissão, tornar mais meritório o jejum e para nos dispor melhor para a comunhão pascal. Então, também ter cuidado em se preparar para a confissão, para que pela confissão o jejum se torne mais meritório e nós também possamos nos dispor melhor para a comunhão na Páscoa da Ressurreição. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1095. A Igreja e a catequese. A Igreja, particularmente no Advento, na Quaresma e na Páscoa, relê e revive todos esses grandes acontecimentos da história da salvação no hoje da sua liturgia. A catequese deve ajudar os fiéis a esse interim, a compreensão espiritual
da economia da salvação, tal como a liturgia da igreja a manifesta e nos faz vivê-la. Então, também na quaresma, a catequese tem por direção ajudar os fiéis. Ajudar os fiéis a quê, Valéria? O que eu vou ajudá-los? Você vai ajudá-los a compreender o sentido espiritual da economia da salvação. E você vai ajudá-los também, tal como a igreja, a liturgia da igreja manifesta e nos faz vivê-la. Então, por exemplo, isso que você está ouvindo aqui é uma catequese sobre a quaresma. Então, que você possa ajudar os fiéis a se abrirem à compreensão. Os fiéis precisam aprender, os fiéis precisam verdadeiramente compreender-se. Não basta ouvir, por isso que diz, né, na terceira forma de viver a quaresma, ouvir a palavra de Deus não por curiosidade, mas por querer praticar. Os fiéis querem praticar aquilo que eles ouvem. Eles ouvem e dizem, tá, mas aí, o que eu faço? Então, aí está o papel do catequista, o papel da catequese, de ajudar os fiéis. Os catequistas são um auxílio aos fiéis, para que eles possam se abrir à compreensão. Então, como a palavra de Deus diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, você vai ajudar os fiéis ao falar sobre a palavra de Deus, ao falar sobre o magistério da igreja, ao falar sobre a tradição da igreja. Você vai ajudar os fiéis a se abrirem pela fé à compreensão espiritual da economia da salvação. E aqui há algo interessante que a igreja diz, quando ela fala que a catequese deve ajudar os fiéis a se abrirem, à compreensão espiritual, ou seja, o que o Espírito diz à igreja. Não é só falar da palavra de Deus, ou do magistério, ou da tradição, a nível histórico, mas ao nível transcendental, ao nível espiritual, onde o catequista, quando prega, o catequista, quando anuncia, o catequista, quando ensina, ele ajuda os fiéis a se abrirem espiritualmente. Ele é um instrumento, um elo de ligação entre o céu e a terra, onde através dele o coração dos fiéis vão se encher de fé, porque eles vão ouvir a palavra de Deus, mas não só a nível histórico, mas a nível espiritual, onde o Espírito Santo vai convencê-los do pecado, da justiça e do juízo, onde o Espírito Santo, o amor de Deus vai ser derramado no coração deles, onde eles vão se sentir amados pela igreja, amados por Deus, amados pela palavra, onde eles vão querer praticar, assim como a igreja nos orienta que quaresma é tempo de prática penitencial, onde eles não vão sair de lá apenas sabendo que tem que fazer penitência, não, eles vão sair de lá querendo praticar a penitência. A penitência para eles é uma prática para toda a vida. Eles vão se apaixonar pela penitência, porque através da penitência eles se aproximam mais de Deus, eles se abrem a um nível espiritual, eles vão viver o transcendental, eles vão passar a viver uma vida de virtudes, vão amar o Senhor acima sobre todas as coisas, vão servir ao Senhor nessa terra e somente a Ele servir, e vão com isso alcançar a vida eterna. É isso que é o papel do catequista. Por isso que nessa quaresma nós possamos ser esses instrumentos de Deus, para que possamos realmente nos humilharmos diante do Senhor, que possamos fazer o nosso tempo, viver a quaresma segundo o Espírito da igreja, jejuando, nos mortificando das coisas ilícitas e perigosas, nos mortificando das coisas lícitas, ou seja, das coisas que gostamos, e por isso vamos nos privar delas. Vamos também fazer mais do que em qualquer outro tempo, orações e esmolas, obras de caridade para com o próximo, obras missionárias. Vamos ouvir a palavra de Deus não por curiosidade, mas porque queremos praticar e queremos fazer o que ainda não fazemos. E vamos nos preparar para a confissão, porque através da confissão nós vamos verdadeiramente tornar mais meritório o jejum e vamos nos dispor melhor para a comunhão pascal da festa da ressurreição. Então, que Deus abençoe a sua quaresma.
estamos na nossa formação sobre contrição perfeita e iniciamos com o sermão da Quaresma. Hoje falamos sobre a Quaresma e eu quero repetir para você aqui os parágrafos do Catecismo da Igreja, que foi o Catecismo da Igreja, parágrafo 1438, e também o parágrafo 540, e também o parágrafo 1095. E também falamos sobre o Catecismo de São Pio X. Então, e o Catecismo atual da nossa Igreja. Então, que Deus abençoe você. Você que quiser fazer a inscrição nesse curso de contrição perfeita, é só você clicar aí no link que está na nossa bio. Você vai ser direcionado para a página desse curso. Que Deus abençoe muito você. Lembrando que todos os nossos cursos possuem as videoaulas, certificado de participação, possuem o material de apoio, que é a apostila em PDF, todo o material extra que nós também The Bluetooth device is ready to pair. Todo o material extra que nós utilizamos, nós fazemos com muito carinho para que você tenha um ótimo aprendizado, que você possa ter no que se basear também em todo o tempo de sua vida e você possa com tudo isso também evangelizar outras pessoas. Então, lembrando você que nós somos da comunidade missionária Chamas Abrasadoras, que nós temos por carisma a formação da consciência e esse carisma é manifestado através da cura profunda, da formação e da missão. E nós somos consagrados a Deus, vivendo a vida fraterna para a glória do nome de Jesus. Então, que Deus abençoe você. Entre em contato conosco, clique aí no link da bio. Você também tem aí a forma de nos ajudar, se esse material te ajudou, se você acredita que isso pode ajudar ainda muitas pessoas, que você também possa estar nos ajudando da forma que você desejar. Que Deus abençoe você. Salve Maria Puríssima.